outro grande tema que a gente enfrenta aí nos últimos anos para tentar avançar um pouco mais. Hoje a regra é simples, a gente calcula o índice de massa corpórea, o IMC, que é uma conta matemática dividindo o peso pela altura ao quadrado. E aí você tem um índice. Se a pessoa ela está acima de 30 de IMC, ela já tem obesidade. Ela é obesidade grau 1. Se ela está acima de 35 de IMC, ela tem uma obesidade grau 2 e acima de 40, obesidade grau 3. A famosa obesidade mórbida. Um termo que eu, pessoalmente, não gosto de falar. E ainda tem uma outra classificação, que é o paciente acima de 50 de IMC, que é o super obeso, e acima de 60 de IMC, que é o super obeso, que é uma outra nomenclatura que eu também Eu não conhecia gosto. essa aí, não. Super obeso. Mas isso está descrito em todos os artigos, eles vêm exatamente, por exemplo, comparando o resultado do super com super, ou super obeso com obesidade grau 3. Mas por que eles são separados dessa maneira? Porque são pessoas com risco muito maior para tudo. Para adoecer de forma mais grave, por exemplo, com Covid, para trombose, para infartar, para ter lesões articulares. Então é um grupo que está sujeito a riscos naturais e um maior risco à cirurgia. Por isso que a gente tenta diminuir a classe do IMC antes de fazer a cirurgia. Então, hoje o que vale para a indicação da cirurgia é o índice de massa corpórea acima de 35, com comorbidade, ou acima de 40, independente de comorbidade. Porém, o índice de massa corpórea foi uma medida que surgiu nos Estados Unidos há décadas atrás. E na época era a maneira que se tinha de fazer um diagnóstico de obesidade e indicar ou não uma cirurgia bariátrica, que era um acontecimento naquela época, né? Sim, a cirurgia era uma coisa um pouco dramática, as técnicas não eram padronizadas, o material era muito ruim, era cirurgia aberta, então foi uma coisa, na meu ver, assim, de maneira mais grosseira para indicar. E aí, como eu falei, os anos foram se passando, a gente foi entendendo um pouco mais a obesidade, veio aí a descoberta e o olho mais fino para a síndrome metabólica, e a gente começou a ver que existia um outro público mais grave até do que pacientes com IMC muito alto, que eram os pacientes com síndrome metabólica. Esses pacientes eram os pacientes que morriam. E veja, a maioria, ou alguns deles, não tem 35 de IMC. Então, eles saem dessa regra do IMC aqui no país e a gente não consegue oferecer o tratamento cirúrgico para eles. Em 2017, depois de longas batalhas, a gente conseguiu, junto da sociedade, que o CFM reconhecesse a cirurgia para esses pacientes com IMC abaixo de 35. Então, hoje, aqui no país, a gente está autorizado a operar pacientes entre 30 e 35 de IMC, o grau 1, com diabetes tipo 2 refratário ao tratamento clínico. Já é um avanço, óbvio. Claro. É um começo. É um começo. Mas entre estar no Conselho Federal de Medicina e no hall da ANS é um outro, né? Então a operadora ainda não autoriza. No SUS a gente já faz, porque uma vez que tem a portaria, a gente está autorizado a fazer. Mas a gente deixa de tratar muitos pacientes. Porque, veja, nós estamos falando de diabetes tipo 2, mas muitos pacientes com esteatose, por exemplo, estão nesse grau 1 e a gente não pode operar para tratar a esteatose e evitar o transplante no futuro. Exatamente. O hipertenso, a gente tem um grande ensaio clínico que é aqui do Brasil, lá de São Paulo, que mostrou também que tem benefícios cirurgias para hipertensão. Então, toda aquela coisa da síndrome metabólica, a gente provavelmente precisa caminhar mais e não mais ver peso IMC, que não traduz gravidade dos pacientes.